Sou professor de filosofia e sociologia, dou aula no Estado, trabalho no terceiro setor com criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social. Acredito na educação popular, por isso estou aqui com vocês, né? Vamos lá ao que interessa, então. A aula de hoje é de política, poder e Estado. Esses três conceitos, eles se confundem entre si, né? Porque um está totalmente ligado ao outro, e no final das contas, política é uma forma de poder exercida pelo Estado, ou seja, os três juntos se dá uma síntese, né? E aí eu vou conversando com vocês aqui, qualquer dúvida, vocês vão mandando no chat aí, tá bom? Eu tô de olho aqui no chat no celular. Letícia, eu lembro dela também, acho que a Letícia também estava na aula complementar, né, Letícia? Vamos lá. Bom, na hora que eu fui montar essa aula, eu tive uma dificuldade de escolher qual conceito que eu ia trabalhar primeiro, se era política, poder ou Estado. Porque você começa a falar de política, você fala um pouquinho de poder, você fala um pouquinho de Estado, e você já dá uma roubadinha naquilo que você vai falar lá na frente. Então, não tem uma ordem. Os assuntos aqui, eles vão meio que se confundir no meio da aula. Por isso que qualquer dúvida... É mais fácil que a aula de Kant, se eu assustei alguns naquela aula de Kant, tá? Mas qualquer coisa vocês vão fazendo as suas ponderações, perguntas, questionamentos, trazendo vivências também, porque eu acho que o cursinho popular também tem essa parte interessante, né, de vocês trazerem aquilo que vocês acreditam que seja a nossa realidade social, né? Muito mais do que saber do que Max Weber, Karl Marx fala, a gente tem a nossa vivência prática do nosso dia a dia, né? Vamos lá, começar por poder primeiro. Eu dividi o conceito de poder em dois. Um que eu chamei de conceito clássico, né? Que esse conceito é tratado por Max Weber e toda a história da filosofia, a história mais recente da sociologia, tem tratado poder deste modo. De qual modo? De acordo com Max Weber, né, poder é a capacidade verificada dentro de uma relação social que permite a alguém impor a sua própria vontade, mas que, para se tornar uma forma de dominação, precisa ser legitimada pelos indivíduos que lidam com esse poder. Tá todo mundo enxergando a tela bem, gente? Tá com um zoom bom? Agora que eu prestei atenção que pode estar um pouquinho... Acho que foi muito. Sim, né? O que o Max Weber tá falando aqui? Dominação de um sobre outro dentro de relações sociais, legitimada por indivíduos. O que vocês acham que pode ser isso? Qual que é a forma que a gente legitima o poder de outro contra nós mesmos? De onde vocês acham que pode sair esse poder? Mandem aí no chat aí. Nada? Quando a gente pensa isso, quando você, por exemplo, você vive dentro de uma sociedade, né? Em algum momento, outro vai impor o poder dele contra você. Força policial, por exemplo. Força policial, força jurídica. Onde que está contido esse poder? De onde que vem esse poder? Será que não é do Estado? Por isso que eu falei que os conceitos aqui, eles se confundem um pouco, né? Porque, de certo modo, e a gente vai ver isso um pouco melhor quando a gente for falar dos contratualistas, quando a gente concebe viver dentro do Estado, a gente entrega a nossa liberdade para o Estado, para que a gente tenha segurança, né? Então,
A gente legitima as ações da polícia, a gente legitima as forças jurídicas contra nós. São formas de dominação de poder de outro contra mim mesmo, né? Isso falando em Estado. Quando você está dentro de uma empresa, por exemplo, ali também existe uma organização política, a qual você deve respeitar uma hierarquia de um superior, de um gerente, de um diretor. Sempre o poder se dá em relações hierárquicas. No caso, o maior dessas relações é o Estado. E as formas dele exercer seu poder contra nós é a força jurídica, força policial. É, a força jurídica ela é mais do que uma força, ela é uma coerção, né? E ela, de certa forma, todos esses modos de poder são violentos, são poderes violentos. Porque a restrição de liberdade, quando a gente fere um artigo do Código Penal, por exemplo, é uma força violenta. A força policial, ela também é uma força violenta. A gente acaba legitimando, muitas vezes, essas forças dentro do nosso cotidiano, mas são forças violentas. Tá claro para todo mundo o que é esse conceito clássico de poder? Sim. Então, são relações estabelecidas socialmente, sendo a maior dessas relações o Estado, em que um concebe contra o outro a sua própria vontade. No caso do Estado, entre aspas, por um bem comum, fecha aspas. Enfim, a gente vai tratar melhor dessa questão quando a gente for falar de Estado. Bom, esse é o conceito clássico. Né? Na verdade, que trouxe essa questão de conceito clássico e conceito Foucaultiano. Nunca vi essa divisão. Então, era só para vocês terem noção que toda a história da filosofia existe um modo de entender o poder. E quando Foucault vem, isso há 50 anos atrás, ele muda esse conceito de poder. Ele reformula. Para o Foucault, né, o Foucault rompe com essa concepção clássica desse termo e define poder como uma rede de relações, onde todos os indivíduos estão envolvidos, como geradores ou receptores, dando vida e observado numa local. Me perdi. Dando vida e movimento a essas relações. Para ele, o poder não pode ser localizado e observado numa instituição determinada ou no Estado. Então, é totalmente o contrário, né? Para o Foucault, na verdade, o poder ele não se dá nessa relação entre homem e Estado, ou o homem dentro da empresa que é observado pelo seu superior. É muito maior para o Foucault. Para o Foucault, nós todos já somos uma rede de poder. Porque a todo tempo eu te observo e você me observa. E eu sempre julgo e dou valor às suas ações. Então, por exemplo, quando a gente fala de. Ai, como é que é o nome? Eu não sou muito ligado à rede social. Tem um nome quando você persegue. Hater, né? Na internet. É uma espécie de hater. Foucault não falou de hater porque Foucault é um pouquinho mais antigo que isso, apesar de ser contemporâneo. Mas é como se os haters eles dominassem as redes sociais para enquadrar você dentro de um perfil. E ele enquadra você através do poder de te lacrar. Se você não concorda com você, ele vai te deixar de seguir. Isso falando em mundos virtuais. Se a gente for pensar numa empresa, como a gente estava pensando no conceito clássico, é como se dentro de uma empresa você não fosse só observado pelo seu superior, pelo seu chefe, mas você é observado por aquele que é súdito igual a você. É uma cadeia de observações. Quando nós pensamos, por exemplo, quer ver? Na questão moral, dentro de uma igreja, por exemplo, nós temos essa carga, né? De eu tenho que ter uma conduta que seja de acordo com a conduta
dentro daquele grupo religioso. Isso não só dentro da igreja, dentro de uma instituição qualquer. Entendem essa diferença? Que, diferentemente do conceito clássico, aqui a gente tem um domínio não mais pelo seu superior que te observa, mas por todos. O Foucault, ele traz, acho que é panótico, não lembro bem o conceito que ele traz, o nome, mas procurem isso aí depois. Que é como se todos os indivíduos vivessem no centro de um círculo. Aliás, perdão. Na esfera de um círculo, né? Ao redor de um círculo. Ele sendo observado 24 horas por quem está dentro desse círculo. A observação é uma forma de poder, para que você se enquadre dentro dos ditames de uma determinada sociedade. Entendem isso? Tá claro? Mandem para mim no chat aí se tiverem alguma dúvida. Claro. Bom, isso aí a gente tratou do conceito. Agora vamos falar dos elementos. Primeiro elemento é o elemento político, né? Aí eu coloquei e jurídico, porque eu acho que o elemento jurídico ele se confunde às vezes com o elemento político. O elemento político é aquele que você coage através de uma determinada moral, de uma determinada de um determinado poder direto que você tem dentro do Estado. E aí eu coloco jurídico porque a coerção através das leis, executada por tribunais, por exemplo, é um tipo de domínio político, de poder político, né? O segundo elemento que eu coloquei aí é o econômico, né? E aí a gente puxa bastante para o lado de Marx, né? O Marx ele diz que a gente vive numa guerra de classes, onde existe uma classe historicamente dominante e uma classe historicamente dominada. Essa classe dominada somos economicamente os pobres, né? Hoje nós temos os capitalistas. Antes dos capitalistas existiam os senhores feudais. E assim sempre foi na história. Sempre existiu essa guerra entre um dominado e um dominante, o servo e o senhor. Né? Sempre existiu isso que ele chama de dialética, né? Que é o seu contrário, né? O dominado e o dominante. Fica claro para vocês o que é essa guerra de classe? E por que a guerra o elemento econômico é uma forma de execução do poder? Porque quando a gente pensa em como as leis são tratadas, né, elas são sempre tratadas de modo economicamente viável. Por que eu digo isso? Né? Acho que é Marie Fair, né, que teve esse caso de que falaram até em estupro culposo, né? É um claro caso de domínio econômico dentro da execução jurídica. Por que eu digo isso? Porque a lei, se você analisar friamente, ela fala que aquilo que o julgamento, mais que nós achemos injusto, e o julgamento da Marie Fair, se o nome dela estiver falando errado, vocês me corrigem, que eu não estou por dentro do nome dela muito bem, não. As leis, elas são sempre construídas para que corrobore os interesses do homem branco da classe dominante. Então, analisando friamente a lei desse caso, a lei não foi aplicada de forma errônea. Mas, na verdade, a lei está errada. Nós temos que rever a lei, não a aplicação dela. Porque em tantos outros casos, né, a gente percebe que essa aplicação direta da técnica jurídica, ela não dá conta de entender a complexidade social, né? De entender que uma mulher, por exemplo, ela, por mais que ela estivesse alcoolizada, isso não dá direito a ninguém a cometer um abuso sexual contra ela. A lei não dá conta disso.
porque a lei privilegia o homem branco de classe dominante e hétero. É o topo da hierarquia jurídica. Fica claro para vocês o que é esse domínio, como esse domínio se dá no meio jurídico e político? É porque é um grande problema que, se a gente analisar, por exemplo, como é o nosso Congresso, praticamente, eu não sei quantos por cento, mas mais de 60%, 70% formado por homens, né? Que legislam conforme o interesse de homens, conforme o interesse de uma classe. Então, até o poder reformador, que é o poder de reformar as leis, é muito complexo, porque quem está presente dentro desse poder é o homem dominante, de uma classe dominante, hétero, branco. Então, é muito complexo você fazer a inversão dessa lógica. Bom, e aí a gente chega ao terceiro elemento, o elemento ideológico. Quando a gente fala do domínio político e do domínio econômico, a gente está falando de uma forma de coerção, principalmente o político, né? Uma coerção direta ali, através de uma lei, através de algo físico. Ideológico, não. É algo que eu faço o convencimento dentro de uma sociedade, através de uma ideia. Né? A gente vive hoje sobre aquilo que Marx chamou de ideologia capitalista. Né? Então, todas as nossas ideias mais simples que a gente pense, elas são formadas para irem conforme o interesse de uma classe. Se não tiver claro agora, vai ficar. Por exemplo, quando vocês vão se definir, falar quem é você? Eu mesmo, quando eu entrei aqui, eu me defini, olha que eu nem tinha pensado nisso, hein? Eu me defini como João Paulo, professor de filosofia, e trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social. O que isso quer dizer? Que a gente, até na hora de se definir enquanto ser, a gente se define através do trabalho. Aí vai, mas o que isso tem a ver, vocês vão falar, né? Tem tudo a ver. Porque, na verdade, o trabalho é o centro do capitalismo. Sem trabalho, você não tem produto. Então, a ideologia, ela trabalha até nisso. Você se define não por aquilo que você é. Ah, eu sou João Paulo, tenho 73 quilos, moro no Parque do Lago, no Jardim Ângela, gosto de andar de bicicleta. Eu poderia me definir assim, mas eu defini primeiro pelo aquilo que eu faço. Por quê? Porque a ideologia faz a gente pensar assim, por mais que a gente nem se dê conta. Por quê? Porque o trabalho é o centro do capitalismo. Vocês entendem a importância dentro do capitalismo do trabalho e por que é aquela frase assim, o trabalho dignifica o homem. Isso é o centro da ideologia capitalista. Aí você pobre trabalha, 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 trabalha. Aí vem o idiota e fala para você que você ganha R$ 1.500 por mês, R$ 1.000 por mês, porque você não estudou porque você não quis. Você deveria acreditar na meritocracia. E todo o sistema econômico e político capitalista, ele trabalha com essa ideologia e ele trabalha de tal modo que você nunca consiga atingir um outro status, né? Você sempre vai estar ali na rasteiro, né? Sendo dominado. Fica claro para você esses elementos e como ele funciona dentro do capitalismo? Discordam, concordam, tragam questionamentos. Eu acho que faz parte da nossa aula aqui a gente conversar um pouco, bater um papo, vocês trazerem as inquietações de vocês. Não, professor, você está me doutrinando com o marxismo. É a gente entender que a gente vive num sistema econômico capitalista. A gente não vai ficar criticando o feudalismo agora, porque a gente não vive num feudo mais. Então a gente tem que criticar o Estado capitalista. Tem algum questionamento? Vocês não querem falar nada?
que eu... Podem mandar aí, tá? Eu continuo falando aqui, mas qualquer coisa eu dou uma parada. O problema central dentro disso tudo é que o direito, a justiça, deveria ter como elemento principal a justiça. Mas, na verdade, a finalidade do direito tem uma finalidade econômica, né? A finalidade da política também está ligada a um viés econômico. Gente, quem não se lembra há 5, 6 anos atrás da discussão, né, de que o Brasil precisava de reformas econômicas para crescer, era crise econômica, a economia é o centro de tudo, e se a gente fizesse a reforma trabalhista, o Brasil ia crescer. E a gente está aqui hoje, em plena recessão, novamente. Porque a economia é o centro, e a economia... Isso aí tem um camaradinha chamado Pachucanes que fala. Quando o regime econômico capitalista ele não dá conta de se autogerir, ele aplica golpes, né? E aí a gente tem a saída da Dilma em 2016, a gente tem outros pequenos golpes no percurso, né? Golpes contra os direitos dos trabalhadores, enfim, tantos outros aí. Vocês não querem falar nada? Meu, se eu tivesse numa aula dessa, não é por nada não, mas eu, com a idade de vocês, eu estaria brigando aqui já. O Marx ele fala de uma teoria da derivação do Estado, que ele quer dizer que o Estado ele deveria ser gerido pela forma política, né? O Estado é um modo de execução de organização política, mas na verdade o Estado ele deriva da forma mercadoria, que é o centro do capitalismo, né? Então o Estado, sendo as dominações jurídicas e sendo elas coerções também, né, quando se pratica um crime, derivadas do Estado, todas esses elementos do Estado, na verdade, derivam não da forma do Estado, da forma política, mas sim da forma econômica, porque o Estado ele segue interesses econômicos, interesses do capital de uma classe dominante, que é quem está lá comandando tudo. No Brasil nós temos 6 famílias que comandam tudo aí. Tá certo? Posso ir para a segunda parte da aula? Sim. Gente, fala se vocês discordam, falam que eu tô errado, falem que tá certo, fala que é isso mesmo, tragam uma experiência de vocês, não sei, falem alguma coisa, pelo amor de Deus. Savon, Rian, Letícia, todo mundo aí, vocês estão dormindo ainda. Vamos lá, que vocês não querem falar comigo. Vamos para a segunda parte, então. Ficou alguma dúvida em poder? Posso ir para política? Pode, né? Perfeito, calma. Então vamos à política, né? A política, eu vou começar por, na verdade, é a finalidade dela aqui, embaixo, que eu acho que eu deveria ter na hora colocado e eu deixei por último. A política é uma forma da gente se organizar, né? Por exemplo, para o Aristóteles, o homem é um animal político. O homem, ele não é homem sem participar da política. E o que é justamente isso? É a capacidade da gente se organizar, né? A gente raciocinar e se organizar. Os outros animais, eles têm uma organização. Se a gente analisar, por exemplo, as formigas, elas se organizam de algum modo, né? Elas têm aquelas carreirinhas delas, vão indo e tem o seu modo de sua lógica, né? Mas é uma lógica irracional, sempre daquela modo.
Já como nós somos dotados de razão, nós somos animais políticos. Somos animais da razão. Nos organizamos politicamente conforme o interesse. Né? Que depois a gente vai tratar melhorzinho ali quando a gente for falar de Estado, quais são esses interesses. Mas, a princípio, a gente precisa entender que a gente não vive sem política. A gente ocidental, né, tem uma organização política, e se a gente analisar uma aldeia, por exemplo, que nunca teve contato com o mundo ocidental, eles vão se organizar de algum modo. Eles sempre estão organizados politicamente. Né? É intrínseco do homem se organizar politicamente. Tá claro para vocês qual é a finalidade da política? Que é se organizar. E nós nos organizamos justamente porque somos animais políticos. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se essa aula é até 11h50. 11h50. Tá bom. Deixa eu controlar aqui certinho. Os elementos da política. O Estado, né? Lembra que eu falei para vocês que os conceitos vão se confundindo aqui? Então, dentro do elemento da política está o Estado. O Estado é justamente esse ente, né? Um ente próprio, que ele é constituído por povo, que é esse outro elemento que está embaixo, e que executa, de algum modo, de coerção, a sua força, seja ibérica, seja jurídica, mas ele, de algum modo, aplica a sua força, conforme, como a gente já disse, o interesse de uma classe. Dentro do Estado, eu tenho o povo, população. Né? Então, política não se faz sozinho. É uma frase tão ridícula que o Dória lançou em 2016. Eu não sou político, eu sou gestor, eu sou um administrador. Ele ficava falando isso o tempo todo. Assim, eu não sei, eu acho que o Dória, pode ter todos os seus efeitos, mas burro ele não é. Ele falava isso para enganar os outros mesmo, porque o povo estava com ódio de política na época, que é até uma forma de desgastar a política para destruir, né? Então, para as pessoas se desinteressar da política, porque quando as pessoas se desinteressam da política, a classe dominante domina mais ainda, né? Então, isso era um projeto, não era à toa. O Dória é um cara que tem dinheiro, né? É um poderoso que está lá no poder executivo. Então, ele estava corroborando os interesses dele. Então, qual que é o erro quando o Dória falava eu não sou um político, eu sou gestor? Porque ser gestor também é fazer política. Né? Então, a partir do momento que você tem duas pessoas, que política não se faz sozinho, política você precisa de mais indivíduos. Então, você tem duas pessoas, você começa a ter política. Então, quando você decide, eu preciso dentro da sua casa, vamos dar as tarefas a cada um. Eu vou ao mercado, você lava o banheiro, você lava a louça, eu faço o almoço. Vocês estão se organizando politicamente. Né? Dentro do Estado, que é esse elemento maior da política, as pessoas, cada um tem sua finalidade ali dentro. Né? Então, dentro do Estado, a gente divide, por exemplo, em poder jurídico, que é o poder judiciário, poder legislativo, que é aquele que cria as leis, e poder executivo, que é aquele que executa as leis. E aí a gente chega ao terceiro elemento, que é o território. O território é simplesmente a demarcação espacial, tá? Então, tem a demarcação de território, né? Da terra mesmo, e você ainda tem um pedacinho do mar. Teve até alguns anos atrás, 2014, o Chile perdeu um território para um país porque esse país não tinha entrada para o mar. Eu não lembro, era Bolívia, não me lembro, não sou bom em geografia. Mas é um país que está logo acima do Chile. Ele pegou um pedacinho do Chile só para ter acesso ao mar. Porque quando você tem acesso ao mar, você tem um pedaço a mais de território. Que você pode ter exercício aeronáutico,
da Marinha, principalmente. Então, você tem alguns exercícios ali que você pode fazer, domínio sobre o petróleo, você tem saída para o mar, né? Então, uma briga danada na época, não só pela questão do território, da terra, mas por causa desse pedaço de mar, da importância política que o território marítimo tinha. Tá claro para vocês com esses três elementos e a finalidade? Sim. Beleza. E a gente chega ao Estado. Eu não vou ler isso tudo para vocês, depois eu vou lançar para vocês darem uma lida, porque a gente só tem 8 minutos. Vamos lá. Estado. Então, Estado é o resultado disso aí. É povo, porque a população, território e política. O Estado é o resultado disso tudo. Mas por que, que o Estado foi formado? E a gente, vou contar uma historinha para vocês, que é o que vai ser contado, vai ser pedido dentro dos vestibulares, tá? Isso não aconteceu, pelo menos na minha opinião, não aconteceu, né? São o que os contratualistas falam. O que são os contratualistas? Esses contratualistas são os filósofos ali por meio do século XVII, XVIII, que falavam o porquê que o Estado nasceu. O Estado ele nasce porque eu renuncio e o interesse meu pessoal a favor do Estado. Eu entrego a minha liberdade a favor de que o Estado legisle sobre as minhas decisões. E aí, por que, que eu comecei com Hobbes? Porque para o Hobbes, antes do Estado, que é o que ele chama de Estado de natureza, a gente vivia numa guerra de todos contra todos. Então, por exemplo, eu podia matar e não iria preso. Mas isso fazia com que tivesse uma certa insegurança, porque as pessoas também podiam me matar. Então isso causava uma insegurança. Eu podia morrer a qualquer momento. Eu podia perder o meu imóvel a qualquer momento. Né? Eu estava entregue à liberdade dos outros indivíduos, porque eles também eram livres. Então eles também poderiam fazer tudo contra mim e nada aconteceria com eles. Né? Então para ele era uma guerra de todos contra todos. E por isso que ele vai se opor a um carinha chamado Rousseau. Um pouquinho depois. O Rousseau, ele fala que o homem, diferente do que o Hobbes falava, o homem não era mal assim, que ele, lá em estado de natureza, antes do Estado, ele vivia de uma guerra de todos contra todos. Para o Rousseau, o homem nasce bom. É uma máxima dele. O homem nasce bom. A sociedade o corrompe. Mas houve essa necessidade de criação do Estado. Né? Ele fala que realmente o Estado nasceu, mas o homem nasceu bom. Ele não nasceu uma guerra de todos contra todos, porque ele era bom. Mas a partir do momento que ele se organiza em sociedade, ele se corrompe por interesses. Né? Tá claro para vocês a diferença entre esses dois? Tá. Sim? Qual que é a dúvida, Letícia? Professor, explica só mais uma vez, assim, para mim entender a diferença dos dois que você falou. É um pontinho só. Pro Hobbes, o homem nasce, ele não é bom, ele é egoísta. E por isso, quando ele está fora do Estado, o Estado tem leis, o Estado tem coerção. Fora da coerção, ele vai começar a matar todo mundo, porque ele é ruim, ele é egoísta. Então eu vou começar a matar todo mundo, eu vou tomar posse do que é do outro. E para o Rousseau, não. Para o Rousseau, o homem nasce bom. Mas quem corrompe é justamente a sociedade. É a partir do momento que ele se organiza que ele se corrompe. Você entendeu? Ficou claro? Entendeu mesmo? Se tiver com dúvida, pode falar.
Então é só essa diferença. O homem pro Hobbes, ele não é bom, ele é egoísta. Por isso, no estado de natureza, que é fora do estado, né, que a gente conhece, ele vive uma guerra contra todos, de todos contra todos. E para o Rousseau, não. Para o Rousseau é justamente essa organização, a sociedade que o torna mal. E aí, vem o John Locke, que é um terceiro contratualista aí. O John Locke, ele fundamenta o liberalismo, né, que são as teorias capitalistas. Então ele fala assim que o ser humano é um ser racional, livre, igual, mas não naturalmente bom. Então ele já está concordando com Hobbes, né, que o homem é ruim. O que seria a motivação para a construção do contrato social. Então, já que o homem é ruim, eu preciso do Estado para criar limites para o homem. E ele, justamente por isso que ele embasa o liberalismo, porque o liberalismo, que são as teorias capitalistas, precisa do Estado para confirmar os seus interesses econômicos, né? E aí, para terminar aqui, que a gente só tem 3 minutos, são os elementos, né? Que eu já tinha até citado com vocês antes. Povo, território, soberania, que é justamente o modo que eu faço valer a minha vontade enquanto Estado. E o quarto elemento, governo. Só que em algumas apostilas vocês não vão achar governo como um quarto elemento. Então, assim, eu coloquei aqui para vocês, mas não se tem essa concepção fechada. Por quê? Governo é simplesmente as pessoas que estão à frente da política e que decidem por você. Para alguns, isso já é justamente o Estado. Entendeu? E a finalidade do Estado é a coerção. Né? Coerção a partir das leis, a partir dos ditames de uma certa classe. E isso aí, por isso que eu coloquei Max Weber e a coerção contra os liberais, né? Porque os liberais ficam falando o tempo todo que precisamos de Estado mínimo, de exterminar o Estado para que a economia possa agir. E, na verdade, isso é um papo tão furado, porque o Estado ele age sempre conforme o interesse deles, né? O pouco que cai de migalha sociais em benefícios de transferência de renda são mínimos perto das coerções que a classe dominada faz contra a classe dominante faz contra a classe dominada. Tá claro para vocês? Corri um pouquinho aqui no finalzinho. Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Certinho? Agora, eu não sei como é que é. Vocês vão direto para outra aula, né? Ah, almoço. Ah, se eu soubesse que era almoço de vocês, eu tinha ficado aqui e me estendido um pouquinho mais, porque... Vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiverem, pode perguntar, porque eu dei uma corridinha aqui no final. Principalmente aí para tratar da finalidade do Estado. Letícia levantou a mão. Pode falar, Letícia. Eu só me perdi na parte que você falou que tem para alguns governo e para outros o que a definição lá era Estado, né? Uhum. Aí é nessa parte que eu não lembro quem que acha que aquilo é Estado e quem acha que na verdade é o governo. Então, não tem tal filósofo falou que governo é um elemento do Estado. Não tem, pelo menos eu não me lembro disso, tá? Mas eu não sei se você entendeu a divergência, que é justamente assim, quem é o governo? O governo, por exemplo, quando a gente pensa em Estado de São Paulo, não vamos falar de nível federal, né? Porque pode ser que tenha outras pessoas de outros lugares. O governo é o Bolsonaro. É uma pessoa temporal que está ali no poder. Só naquele determinado tempo. 4 anos, podendo ser ele reelegido. Deus queira que não, por mais 4. Então, isso é governo. São as pessoas, é a personalidade, né? A personificação de pessoas que comandam o Estado, né?
Então, isso é o governo. Luísa mandou aqui na internet. Ah, Luísa perdeu a aula. Mas vamos ficar com a gravação aí, viu, Luzia? Então, é justamente isso. Mas, para a maioria, uma corrente majoritária aí, isso é balela. O governo já é o próprio Estado. Porque não interessa quem executa temporalmente o poder. Isso já é Estado. A partir do momento que eu aplico a soberania dentro de um território contra um povo, isso não importa qual é o governo. Ele está ali enquanto Estado. Entendeu? Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, o professor discorda de você. Ah, eu não concordo também que o governo seja um quarto elemento. Mas eu coloquei aqui para vocês que quem sou eu na fila do pão, né? Então é só soberania, que é esse exercício soberano do poder, eu, Estado, posso aplicar sobre um povo as minhas vontades dentro de um território. Certinho? Qualquer coisa vocês têm meu zap, eu tô nos grupos de vocês, acho que tá, meu WhatsApp tá JP Santiago, tá? Só colocar Santiago lá vai aparecer eu. Aí vocês podem me questionar por lá. Professor, eu discordei de você, não quis discordar em aula, mas você é um doutrinador. Bota lá, nós conversamos. A importância é a gente construir